que nós temos, né, que veio de nossos avós, nossos pais, e que muitas das vezes nós fazemos, mas que não é interessante para o nosso prega vocal. Tomar conhaque ou cachaça para aquecer a voz. Aqui no Maranhão nós temos bastante isso por conta dos cantadores de bumba boi, que ainda fazem, né? Tomam um conhaquezinho para a voz ficar quente e poder cantar melhor. Isso é mito, tá? O que vai acontecer, que nós já vimos com o álcool, ele vai inchar, anestesiar a prega vocal, eu vou achar que estou fazendo o melhor, minha voz está muito linda. Quando passar o efeito, aí vai vir a rebordose de uma voz rouca, de uma voz cansada, com problemas, fadiga nessa prega vocal. Gritar antes de falar, porque eu vou liberar minha atenção e vou aquecer minha voz. Também não, tá? Isso é mito. Não dá grito, a gente já viu que é um atrito nas duas pregas vocais que pode causar lesões na prega vocal, como nódulos e pólipos, né? E isso a gente não quer para a nossa prega vocal. Pigarrear limpa a prega vocal. Verdade, ela limpa, mas ela também vem junto com ela o atrito da prega vocal e as repetições subsequentes vão fazer com que esse atrito cause dano na prega vocal. Mel, limão, gengibre e romã são ótimos para minha prega vocal. Mito, tá? Mel e limão, gengibre e romã são bons para laringe, para edema, para inflamação, tá? Mas não para prega vocal. Cochichar é bom, pois poupa a voz. Mito, tá? O cochicho, ele tem a mesma carga negativa que o pigarro ou que o grito. A gente pensa que cochichar, a prega vocal não está causando atrito, mas está causando bem perto ao pigarro e ao grito, tá? Então, se eu cochicho, eu também estou fazendo com que a corda vocal bata uma na outra e faça o movimento de estiramento, né? Ele vai uma na outra até causar lesão com o hábito repetitivo. Chupar pastilha é bom para a voz. Mito, tá? Chupar pastilha, aquele house preto que vai, sobe até o nariz, vai até o juízo, ele faz anestesiar a prega vocal. Aí eu não sinto o que eu estou fazendo, tá tudo lindo, estou dando aula, tá uma beleza, minha prega vocal não está reclamando. Quando termina o efeito anestésico, aí vem a rebordose de uma prega vocal cansada, inflamada, né? Com vários outros problemas. Então, é necessário que cada profissional da voz, principalmente nós professores, realizemos um exame de laringoscopia anualmente. Isso a gente faz como sugestão para que possamos colocar no nosso check-up anual, tá? Então, isso não é uma rotina na nossa vida. Mas por que, se nós usamos nossa voz como instrumento de trabalho, temos que ver se nossa laringe está adequada, se está boa, se não tem nenhuma inflamação, se está, não só quando a gente sente o problema, mas isso como hábito de check-up anual. E quais são as atividades que nós possamos fazer enquanto professores que vão ajudar a nossa saúde vocal, tá? Então, aqui eu vou dar 4 sugestões de atividades que nós podemos fazer para manter a nossa voz sadia durante esse período de aula, que pode ser usado tanto agora para as atividades remotas, como para as presenciais, quando nós retornarmos às atividades presenciais, certo? O primeiro deles é o aquecimento e desaquecimento vocal. Como eu falei para vocês, a prega vocal sendo músico, eu tenho que aquecer ela para fazer ela funcionar direitinho, e depois eu tenho que desaquecer. É o alongamento antes e o alongamento depois, certo? Então, vamos falar do nosso aquecimento e desaquecimento vocal. O aquecimento vocal é uma condição otimizada, uma produção que faz com que a nossa produção vocal fique a melhor possível. E ela vai prevenir os problemas vocais que geralmente nós acometemos com o nosso uso vocal subsequente. E vai maximizar a nossa performance vocal. Ela vai fazer com que a voz tenha um brilho, tenha uma colocação, tenha um ajuste melhor para a minha aula. O que vai envolver a atividade de aquecimento vocal? Vai envolver exercício de postura, e aí a postura adequada, tanto para como eu estiver sentado, como falou o nosso colega, tá? Vai juntar os exercícios de respiração, que vai influenciar na inspiração nasal e na expiração oral e nasal.
Na fonação, ou seja, eu fazendo o som sair. Na articulação, eu movendo a minha boca, lábios, bochechas para articular o som. E na minha ressonância, fazendo a minha identificação oral ou nasal. Esses exercícios, no conjunto deles, vão propiciar que todo o meu trato vocal esteja preparado para falar durante vários tempos, tá? O aquecimento vocal, ele vai reduzir os riscos de um possível desajuste, de um possível problema na minha voz, tá? Vai também diminuir a fadiga e o cansaço vocal. Então, lá no comecinho, quem disse que no final a voz estava sempre cansada, achava que a voz estava ruim, então ele vai fazer com que eu tire de forma prematura esse risco de voz cansada, certo? E vai aumentar a oxigenação no trato vocal, aumentando, tá, essa oxigenação suficiente para o trato vocal, diminuindo essa resistência vocal, fazendo com que eu consiga ter uma leveza, uma melhor adequação a toda a região oral para poder eu falar melhor e ter uma voz melhor, projetada de forma melhor. E o desaquecimento, ele vai fazer com que eu evite os abusos da voz, né? Professora, mas se eu aqueci, ela não está boa para me falar, mas você está falando durante a sua aula, com o tom adequado, com a performance adequada. Depois que você sai dela, você vai utilizar ela de forma espontânea. É outro ajuste. E aí precisa desaquecer, tá? A voz precisa voltar à performance dela de forma espontânea, né? Então, o meu desaquecimento vocal, ele vai desativar a postura profissional do corpo e da voz, vai fazer ele ficar numa postura mais espontânea, né? Então, o retorno a um ajuste fonorrespiratório que vai me dar uma voz coloquial, que é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. Esses exercícios vão demorar em cerca de 5 minutos, fácil de fazer, tá? Desculpa. E vão ser organizados de forma com que eu possa ajustar o meu trato respiratório, ajustar a minha prega vocal e ajustar a minha fonação, ok? Quais são esses exercícios? Eu vou dar para vocês depois uma cartilha que vão ter a explicação desses exercícios, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai depois abrindo para as dúvidas. Então, os exercícios de formas gerais vão ser os de postura, trabalhar a respiração costal diafragmática e a postura reta de coluna, os exercícios de articulação, ajuste articulatório, tá? Os exercícios de respiração superior, nasal, oral na expiração e os exercícios de trato oral, estalos de língua, vibração de língua. Daqui a pouco eu falo para vocês os exercícios mais específicos, certo? Segundo ponto é a nossa respiração, tá? Quanto mais praticada corretamente, nossa respiração vai aliviar nossa tensão, vai corrigir alguns desvios da nossa postura, vai fazer nosso corpo relaxar e repousar, vai massagear os órgãos internos, vai contribuir para que haja um melhor ajuste do corpo. E aí eu vou entrar com a respiração costo-diafragmática. A respiração costo-diafragmática é aquela que fica na base da costela. Se eu colocar a minha mão sobre a minha costela, lado direito, lado esquerdo, embaixo eu vou ter esse músculo. Ele é que vai coordenar a abertura e o fechamento da costela na hora da respiração, tá? Como é que eu sei que essa respiração está sendo realizada? Quando o meu abdômen abre e minha caixa lateral torácica também abre. A gente vê isso em crianças pequenas, quando estão deitadas, dormindo, tá? Esse músculo, ele abre e fecha adequadamente. Geralmente, quando a gente vai crescendo, né, indo para as tensões, para os desvios, para o corre-corre da vida adulta, isso acaba modificando, nós acabamos ficando com a respiração superior. Essa respiração superior, ela é uma respiração rápida, curta e que não é eficiente para a nossa prega vocal. Porque eu vou tentar suprir com várias respirações uma articulação que precisaria de muito mais, né? E aí, na costal diafragmática, eu consigo ter o ajuste e o controle da saída desse ar respiratório para que eu possa falar vários tons, várias vezes, para que essa minha articulação não seja forçada a esticar ao máximo a minha vocal para poder sair o som. A outra é o relaxamento, que é interessante a gente fazer, que são relaxamentos com movimentos de cabeça e ombro, tá? Tanto movimentos de cabeça como movimentos de ombro, certo? O tempo dessas emissões
emissões com atividades de tempo, inspira uma vez, expira duas vezes, pega o ar pelo nariz uma vez, sopra duas vezes, os movimentos corporais e as realizações de leitura. Então, eu posso fazer respiração com leitura, organizando as pontuações, os travessões, onde vai ter pausa, onde vai ter pausa curta, pausa breve, onde vai ter ponto, e aí organizar as respirações a partir dessa atividade de leitura. Isso é interessante porque ajuda a controlar, né, tanto a respiração como a minha pronúncia. O outro ponto que eu coloquei para a gente conversar é sobre articulação e pronúncia. A articulação é todo o processo de formação e produção do nosso som. Já a pronúncia, ela vai se referir à escolha que eu tenho dos sons da fala. Nós vamos trabalhar as duas coisas durante os exercícios que vão melhorar a nossa voz, porque nós vamos fazer uma articulação bem definida para transmitir ao nosso aluno a clareza da nossa mensagem. Vamos fazer com que isso possa ser trabalhada nos articuladores da fala e fazer com que a nossa pronúncia possa ser, essa escolha possa ser melhor adequada no processo articulatório em si, tá? Como é que isso pode acontecer? Primeiro, que a articulação correta, eu tenho que saber articular as sílabas e formar as palavras de forma organizada, né? Erguer a voz em algumas consoantes, por exemplo, nas finais das próprias sílabas e das palavras, isso vai dar uma subjetividade diferente à minha voz, à minha aula. Saber que jamais a consoante pode ter uma duração maior do que a vogal. A vogal, elas têm uma duração maior do que a minha consoante, tá? A articulação, ela deve sempre ser cuidada, observada, ouvida e sentida. Então, quem não consegue saber como é que está se articulando, tem que fazer os treinos de articulação. E como é que a gente treina a nossa articulação? Primeiro, através das pronúncias de vogais, que são as mais fáceis de serem trabalhadas. Depois, eu posso entrar com consoantes. Então, se eu emito uma vogal, vou mudando a, e, I, O, U, e mudo o sistema articulatório, fazendo uma projeção desse sistema articulatório. Eu vou entrando com as consoantes. Depois, eu posso entrar com pontuações diferentes a essas consoantes. E também entrar com exercícios que são bem conhecidos de nós, professores, que são os trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí eu estou fazendo a articulação do R repetidas vezes durante a frase, fazendo com que essa articulação possa ser mantida e eu posso treinar esse R em diversas outras operações durante o trava-língua. E assim eu posso exercitar vários sons, vários articuladores a partir dos exercícios de trava-línguas de forma diferente. E aí a gente vai entrar nas questões de microfone e fone de ouvido nas nossas aulas remotas. Então, não basta eu ter uma qualidade vocal e fazer os exercícios, se eu não consigo ter uma qualidade nesse ambiente na qual eu estou utilizando a minha voz, que é um microfone e um fone de ouvido adequado. Como eu posso utilizar isso de forma adequada nas minhas aulas? Primeiro, o que a gente vai usar para esse ambiente, tá? Desligar o que não é necessário, os equipamentos de ruídos dentro da sala que a gente tiver, do local da nossa casa, máquinas de lavar roupa, TV ligado, né, alguma coisa barulhenta, ventilador. Depois, tentar eliminar os ecos e os ruídos da nossa voz, para não atrapalhar a aula, mantendo sempre materiais mais macios. Uma dica, por exemplo, é colocar espuma, né, ou esponja na entrada do microfone, se tiver um eco ou um ping no microfone, e aí isso ajuda, certo? E evitar os próprios lugares barulhentos da casa, né? Corredor, locais próximos a onde tenha uma avenida que passa bastante carro, se mudar para um local mais simples e menos barulhento, tá? Ter cuidado também com o que tiver atrás, né, da nosso ambiente, porque às vezes a gente não está tão preparado e atrás não vê que tem alguma coisa que possa chamar mais atenção do que a nossa aula. Evitar interferências relacionadas ao clima, então, atenção, às vezes a gente está com o ventilador, porque está calor, aquele vento do ventilador vai no microfone. O ventilador, de preferência no chão, virado para cima, aonde o vento possa incidir em você, mas não bater diretamente no microfone. Direcionamento do microfone, da câmera, tá? Para que possa realmente estar pegando
a sua boca, o próximo, assim como eu estou, tá? Que fica pegando. Aqui eu tive que fazer uma adaptação com 2 microfones, porque esse menor estava com o ruído, né, muito baixo, e aí vocês não estavam observando direitinho como eu estava falando. O que acontece com os microfones de alguns smartphones, que são esses branquinhos que vêm, né? Eles são sensíveis e pegam bastante o som. Só que o fone dele, vou já falar para vocês, ele não é muito adequado para que o professor fique várias horas na frente de um computador, porque ele vai gerar má qualidade e vai gerar prejuízos auditivos para nós professores, certo? Então, uma dica que eu dou para a questão do microfone, da câmera, é que o som ele não ele esteja de forma a convergir no ambiente. E você possa fazer o ajuste necessário utilizando a concha com a sua mão, né, na área do microfone, para evitar os ruídos. Então, a concha seria fazer essa mão mais ou menos dessa forma, colocada do lado, para que o ruído possa não interferir no vento ou na projeção do som e você possa ter uma qualidade melhor para quem está ali ouvindo, tá? O microfone, ele tem que ser teu amigo, tá? Ele não pode ser teu inimigo nas aulas remotas, tá? E você deve desligar ele no momento correto, utilizá-lo no momento correto. Você não precisa colocar o microfone muito próximo à boca, certo? Não precisa estar dentro da boca, muito próximo, batendo na boca. Primeira coisa, verificar se ele está ligado, regular ele antes da aula, né? E não ficar batendo no microfone. O microfone foi feito para fala. Tem gente que vai testar o microfone e dá umas batidinhas no microfone, certo? Danifica o microfone. A única coisa que pode testar o microfone realmente é a nossa voz, certo? Se o microfone não funcionar durante a tua aula, tente usar o chat, caso não consiga corrigir o problema, ou fazer uma outra interação durante a aula. A gente, no começo, usou aqui na aula, entrei e saí 2 vezes para poder ajustar o microfone, mudei de microfone, tinha outro microfone, para que a gente possa sanar as dificuldades que geralmente no ambiente remoto vão acontecer, certo? Então, você não precisa beijar o microfone para falar, que eu coloquei, né? Manter uma distância de 5 a 10 centímetros abaixo da boca é o suficiente para que possa pegar a qualidade do som, tá? Não coloque na frente da boca para não sair o ruído do sopro, né? E não encostar o microfone da boca, que são os famigerados pups que a gente tem. O que acontece? Que a gente, às vezes, nós vamos falar alguns fonemas, principalmente os bilabiais, quando a gente se depara, fica aquele que aí, para quem está escutando, é muito ruim, tá? Que é o que danifica um pouco a percepção. Falar as palavras de forma corretamente e concentrar-se principalmente nas consoantes. O importante da articulação no microfone é você treinar isso e corrigir de forma antes, né? Preparar antes, para que não ocorra confusão de dicção durante a emissão e a pronúncia da fala. Se tiver algum material, livro, folhas, cadernos, evitar manusear isso próximo ao microfone, para que não ficar o som do microfone passando as folhas, né? Evitar tomadas de ar muito longas, no caso, e de sons que possam emitir sons estranhos durante o microfone, como tem gente que tem alguns tiques labiais que ficam mordendo ou batendo nos lábios, pigarreando ou tossindo. Se isso for uma necessidade ou um hábito, né, ou você precisar procurar retirar do microfone e fazer de forma paralela com uma mão ao lado para que não fique em cima do microfone. Ou desligar temporariamente e retornar novamente o microfone. Os fones de ouvido das aulas remotas, ele se tornou um objeto necessário, tá? Obrigatório, né? E às vezes a gente usa o fone que tem em casa, que é esses mais simples, tá? Que é o dos que vem geralmente com os smartphones. O problema desses fones é auditivos, né? Então a gente tem que ter cuidado com o uso desses fones. Qual é a dica que a gente dá com relação ao uso dos fones? Primeiro, ver o lado correto do fone. Não sei se vocês já perceberam, todo fone tem o right e o left, o direito e o esquerdo. Colocar o direito no ouvido direito e o esquerdo no ouvido esquerdo. A gente coloca de qualquer forma e se ajusta de qualquer forma. Não.
os fones vieram com os ajustes de lado e você precisa colocar no canal correto do seu ouvido. A segunda são os próprios ajustes que vêm nos fones, tá? Os fones de ouvidos estéreos, eles têm uns ajustes específicos no posicionamento de concha do aparelho. Por quê? Porque eles vão ajudar a você ter um ajuste preciso para cada orelha. E se esse for o seu caso, verificar o ajuste de cada fone para que você possa melhorar o áudio na hora de receber a resposta. Qual é o fone de ouvido mais adequado? São os chamados headphones, esse da tela, né? E o que eu estou utilizando. Principalmente os que têm cancelamento de ruído. Os de cancelamento de ruído são esses que vêm com o monitor abaixo, que você regula e retira o ruído. A R$ 450, dependendo da marca e dos recursos que tiverem, né? Mas ele vai te dar um conforto melhor, né, para o volume de aulas e o tempo de exposição que você tiver na frente da tela, tá? Mas, professora, ele não tem condições e eu só tenho esse intra-auricular mesmo, esse branquinho, né, um outro modelo. Então, se você realmente tiver necessidade, não tiver o outro, precisar utilizar esse, a dica que eu dou para você é principalmente ajustá-lo na orelha de forma a tampar o conduto auditivo integralmente. Como é que eu vejo se está adequado? Na hora do ajuste do volume do som, coloco o meu fone de ouvido, vou ajustar o volume, e aí eu percebo que eu não consigo ouvir 50% dos ruídos que estão fora. Então, nesse caso, o intra-auricular está ajustado de forma correta, tá? A dica dos fones de ouvidos, assim como as questões relacionadas ao nosso uso da voz no ambiente de trabalho, a gente tem sempre se cronometrar para dar tempos de intervalos para que tanto o aluno possa se levantar, encher seu copo, sua canequinha d'água, né? Você gerar grupos de atividades também durante a sua aula, como para você também dar um tempo na sua projeção vocal, né? No seu fone de ouvido, retirar, porque é indicado que a gente retire o fone de ouvido a cada tempo de aula, né? Que é o que a gente colocou aqui. Primeiro, manter o volume do som no máximo até 60%. Isso é indicado em muitos dos fones de ouvido que nós temos no mercado. Ele já acusa vermelhinho lá quando você aumenta o som. Então, não passar dos 60% de volume, tá? A cada máximo de 1 hora, ininterrupta, dá 15 a 20 minutos de intervalo sem os fones. Isso pode ser pela retirada total do fone durante a aula, se não der para dar intervalo, ou no intervalo de aula, que você tenha 2 horas de aula, você dá 1 hora, dá um intervalo de 10 minutos, descansa, retoma, até retomar, dá os 15 minutos e você coloca os fones novamente, certo? Esse tempo é importante para dar descansar o nosso tímpano e o nosso ouvido dos ruídos que podem vir com o uso prolongado, que podem danificar nossa audição também, certo? Então, em linhas gerais, é importante que a gente veja que nossa voz, ela é um sinal de qualidade de vida para nós, professores, tá? É importante a gente ter um processo otimizado de comunicação dentro do nosso processo de ensino-aprendizado e cuidar da nossa voz para que a gente possa ter mínimos riscos com a saúde possível. É importante a gente sempre ter em mente que a voz é o nosso instrumento de trabalho, nós precisamos cuidar dela, tá bom? Então, o segredo do sucesso é o treinamento, tá? Então, eu deixo aqui meu agradecimento, vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, interagir nesses 20 minutos que nos faltam. E eu fiz para a gente um roteiro, tá? Um flyzinho de roteiro de exercícios vocais, que está aqui nesse site. Eu vou copiar e colocar para vocês aqui no chat, e aí vocês podem ir lá e existem exercícios para aquecimento, desaquecimento vocal, exercícios sugeridos para respiração, para articulação, os trava-línguas, tá? É um flyzinho de cinco laudas que eu fiz para que vocês possam fazer as atividades ao longo
dos exercícios da semana, possam trabalhar a voz de vocês de forma mais adequada e fazer os exercícios que podem fazer com que a voz de vocês dure bastante tempo, né? E trabalhar essa questão da saúde vocal.